Olá pessoal, saudações, sejam bem-vindos. Olá, sejam todos muito bem-vindos a essa live. Eu sou o bruxo e mago Magno Constantino e hoje nós vamos falar sobre a regência dos orixás em 2020. Eu faço esse cálculo, né? Eu faço esse estudo sobre os orixás de regentes do ano desde 2011 ou 2012. Eu não tenho certeza, acho que 2012, desde 2012. Que foi quando nós começamos com o programa Despertar da Magia lá na Rádio Voz de Aruanda, né? Na extinta Rádio Voz de Aruanda. Extinta e saudosa Rádio Voz de Aruanda. E a gente sempre fazia no final do ano para ajudar os ouvintes, né, a se encontrarem no decorrer do ano com a energia, entrarem em sintonia com a egrégora da regência do ano para ter um ano mais bacana, né, com energias e com tudo mais positivo. E de um tempo pra cá, e eu sempre fiz, nunca tive problema, sempre foi muito proveitoso e sempre foi muito satisfatório também poder fazer. Deixa eu tirar esse caldeirão daqui, que aí melhora o meu campo de visibilidade aqui com vocês. Então eu sempre fiz, né, como eu tava dizendo, e já existia o WhatsApp naquela época, mas não era tão proliferado como hoje. E hoje eu participo de alguns grupos de WhatsApp e também alguns grupos do Facebook, e eu tenho visto uma movimentação, um debate desnecessário dizendo que não existe orixá regente do ano. Bom, então, antes da gente falar mesmo sobre os orixás regentes do ano, porque o objetivo dessa live é isso, eu quero polemizar um pouquinho, porque, na verdade, a regência de orixá sempre existiu. Sempre existiu. Sempre, desde que o mundo é mundo, né, desde que existe o culto do orixá, sempre houve uma regência de orixá. 1, 2, até 3 orixás regem o ano, ou 4, né? A gente teve um ano que foi regido especificamente por Oxumaré, mas a gente teve regência de mais 3 orixás junto com ele. Então isso é muito peculiar de cada ano. E aí eu vi algumas pessoas, né? E eu não tô falando de pessoas leigas. Eu não tô falando de iniciantes, pessoas que estão começando agora e não sabem o que estão dizendo. Eu tô falando de ditos sacerdotes, né, pais de santo, que estão afirmando com toda a eloquência de que não existe orixá regente do ano. Bom, a primeira coisa é que existe, como eu já disse. O que acontece é que muitos sacerdotes não sabem como ver, como descobrir essa regência. Então, é mais fácil falar que não existe do que confessar, do que assumir que não sabe fazer. E é muito simples, não há nada de demais, não é nenhum fundamento mor do candomblé. Você descobrir, você fazer um odu, um cálculo, para descobrir qual é o orixá regente do ano. Aí nós vamos fazer uma separação também, bem bacana, para ficar mais claro de vocês entenderem, para ficar mais simples de vocês compreenderem porque que às vezes nós temos regência de mais de um orixá naquele ano. Bem, basicamente isso acontece porque nós temos mais de uma religião no Brasil que cultua, né, os orixás. Então, os orixás
são espíritos da natureza, são forças da natureza e essas forças recebem nome. Então nós temos, por exemplo, Yansan é a força do vento, Xangô é a força do fogo, né? Oxum é a força das águas doces, Iemanjá é a força das águas salgadas, Omolu é a força do cemitério. Ah, mas cemitério, você acha que você vai para onde quando você morrer, né? Então, assim, a gente precisa, o estudo, ele nos dá discernimento. Ele nos dá o discernimento necessário para que a gente entenda e compreenda os processos da natureza e até mesmo os processos nossos internos, os processos de autoconhecimento. Então, vamos primeiro entender o que é orixá. Ori significa cabeça e chá significa força. Então, orixá é a força da cabeça. Por quê? Porque acredita-se que cada um de nós, quando nós estávamos no nosso processo de gestação, nós recebemos a influência de elementos da natureza. Por isso que algumas pessoas são mais esquentadas que outras, outras são mais temperadas, outras são mais equilibradas, outras são mais rápidas de raciocínio, outras mais lentas. Então, de acordo com essas influências da natureza que a gente recebe no processo da gestação, quando a gente nasce e dá a nossa primeira respiração, a gente é abraçado por uma dessas regências, ou por mais, como sendo o seu orixá. Por isso que fulano diz, eu sou do orixá tal, eu sou do orixá tal. Eu sou do orixá Oxóssi, que é o senhor das matas, o senhor da caça, o provedor. Por que eu tô primeiro tentando explicar, porque tem muita gente leiga assistindo a live. Então, primeiro eu tô tentando explicar o que é o orixá, para depois a gente partir para a regência, para de fato a regência. Então, a gente já entendeu. O orixá são divindades africanas, ori significa cabeça e chá significa força. Então, através dos orixás, nós cultuamos e acessamos a natureza, né? Os católicos vão fazer isso de uma outra maneira, mas fazem também um culto à natureza. Os evangélicos também vão fazer isso de uma outra maneira. Então, cada religião, dentro da sua... o que a gente chama de orixá, por exemplo, um católico pode chamar de um santo protetor, né? Um padroeiro. Os evangélicos podem chamar de anjos. Então, é indiscutível que Deus, quando criou Olorum para nós, né? Zambi, quando criou o mundo, quando criou o planeta e o universo, ele deu tarefas para outros seres cuidar de determinados pontos. Então, para nós de matrizes africanas, para nós de religiões de matrizes africanas, Umbanda ou Candomblé, nós acreditamos que essas regências são os orixás, que são essas divindades ao qual, nos nossos trabalhos, nos nossos rituais, nós cantamos, louvamos e agradecemos. Então a gente agradece Yansan pelo ar, porque ela é a provedora do ar. Nós agradecemos a Oxum a água doce, porque ela é a senhora dos rios. Então é muito fácil de entender, tá? A ignorância, ela está naqueles que têm preguiça de estudar. Essa é a verdade e pronto, tá? Bem, desde sempre, um ano, ele é regido por uma dessas forças, tá? E não só por elas. Eu escrevo um livro todo ano, onde eu falo das regências do ano. E um ano ele é regido por, além dos orixás, que é o que nós vamos tratar aqui, um ano ele é regido por anjos, ele é regido por mestres da fraternidade branca, ele é regido por um astro, um planeta, né, dentro da astrologia, ele é regido por outras divindades, ele é regido... Então, cada cultura vai ter o seu método de identificar quais energias estarão mais presentes em determinado ano.
É lógico que cada uma dentro da sua cultura, né? Por que os evangélicos não fazem isso? Porque a figura central do evangélico é Jesus. Então, para eles, Jesus vai reger todos os anos. E não há nada de mal nisso, não há nada de errado nisso. Eu acredito, sempre acreditei que a gente precisa ser coerente com a nossa fé, né? Se eu sou cristão, eu tenho que ser coerente com a minha fé cristã. Se eu sou cristão, eu não vou buscar consulta de tarô, eu não vou ler o horóscopo, eu não vou buscar o ocultismo, porque o cristianismo não enxerga isso como pertencente às práticas de um cristão. Então, a gente precisa ser coerente com a nossa fé. Basicamente é isso. E dentro da coerência da minha fé, no que eu acredito, nós temos a regência dos orixás. Nesse livro, que é Regências de 2020, ou é Guia Místico de 2020, alguma coisa assim, porque esse livro já mudou de nome tem três vezes. Nesse livro, a gente trata especificamente, eu trato especificamente sobre as regências de 2020. Eu já fiz uma outra live falando disso e está disponível no meu canal do YouTube, caso você tenha interesse em se aprofundar no tema. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre a regência do orixá. Então, na primeira parte, eu expliquei para vocês o que são os orixás. Agora, na segunda parte, eu vou falar sobre as religiões que cultuam ou se devotam aos orixás. Essas religiões são tidas como religiões de matrizes africanas. Religião de matriz africana. Que hoje no Brasil nós vamos ter o candomblé. O candomblé ele vai se dividir em várias tradições diferentes, que a gente chama de nações. Então, nós temos o candomblé, que vai falar sobre... nós vamos ter o candomblé que se divide na nação Queto, na nação Equitifon, na nação Jeje, que é a qual eu pertenço, a nação Cambinda, a nação Angola, a nação do Congo, e por aí vai, tá? Então, o candomblé, ele é um culto central que tem as suas ramificações, tá? Não é complexo, talvez seja complexo porque você nunca fez uma análise, se você que é cristão que está me assistindo, você nunca fez uma análise da sua própria fé. Por exemplo, nós temos o cristianismo, que é a ideia central, né, de Cristo. E do próprio cristianismo nós vamos ter ramificações. Então, dentro do cristianismo nós vamos ter os católicos, os evangélicos, né? Então, são duas ramificações, ok? E há outras também, tá? Que eu não vou entrar aqui, que senão vai desfocar muito do objetivo. Então, nós temos a Umbanda e o Candomblé. O Candomblé que se divide em em nações, e cada nação vai ter a sua própria forma de cultuar os orixás, o seu próprio idioma, a sua própria liturgia, a sua própria indumentária, vai ter as suas peculiaridades. E por outro lado, nós temos a Umbanda, que é uma religião brasileira tombada como patrimônio nacional. Então, qualquer afronta, qualquer crime contra a religião Umbanda, ou contra os seus adeptos, ou contra a fé, você está indo contra o patrimônio nacional. Então, a religião de Umbanda é uma das religiões que também se devotam aos orixás. Sendo que na Umbanda o culto é mais brasileiro. Por a Umbanda ser brasileiro, o culto é mais simples. É feito com o que a gente já está acostumado no nosso dia a dia. Então, o orixá de Umbanda, ele é totalmente diferente do orixá de Candomblé. No orixá de Candomblé, no culto aos orixás do Candomblé, nós vamos ter, de acordo com a nação, como eu disse, o seu próprio idioma, a sua própria forma, a sua própria liturgia. Já na Umbanda, é tudo no idioma nacional, ou seja, no português. Algumas
cantigas ou pontos, puxa um pouco pro tupi, puxa um pouco pro iorubá, enfim. Há essa miscigenação na Umbanda porque, desde o momento que a Umbanda foi anunciada, o intuito de ter se criado a Umbanda foi especificamente dar espaço e abertura para que todas as forças e egrégoras se encontrassem naquele culto. Então a Umbanda, por si só, ela é uma corrente religiosa universalista, porque agrega muito de muitos povos, cultos e culturas diferentes. Mas voltando ao orixá, independente da forma de culto, isso fica para uma outra live, o orixá de Umbanda, ele não vai ser mesmo do que o orixá de Candomblé. Portanto, por termos essa regência diferente, por termos esse culto diferente, essa maneira diferente, esse diálogo diferente com o sagrado, nós vamos ter regências diferentes. Então, quando vocês forem olhar, por exemplo, nas redes sociais ou no próprio Google, qual é o orixá que está regendo 2020, vocês vão perceber que nós temos vocês vão perceber que é mais de um orixá. Por esse motivo, porque a Umbanda vai eleger os seus orixás regentes, né? E o Candomblé vai eleger os seus orixás regentes. Então, no fim, para quem cultua o orixá, a linguagem é uma só. Não importa se é regência de Umbanda, se é regência de Candomblé, aquele orixá está ali e a gente precisa respeitar isso e compreender, tá? Qual o objetivo de se descobrir qual é o orixá regente do ano? Para a gente se preparar, né? Essa regência, ela traz para a gente detalhes muito importantes, detalhes cruciais sobre como vai ser o decorrer do ano. Portanto, faz com que nós todos nos precavemos de determinadas situações ou circunstâncias. Um exemplo, quando eu falo de regência de orixá, eu posso fazer uma comparação de quando você consulta a meteorologia para saber se naquele final de semana da sua viagem à praia vai ser de sol ou de chuva. Então, você se prepara quando você sabe. A regência do orixá, descobrir qual é o orixá regente, é a mesma coisa. É você se preparar, tá? Então, como eu disse, os pais de santo, mães de santo, filhos de santo, adeptos do candomblé ou da umbanda, que declaram que não existe regência de orixá no ano, eles desconhecem a própria religião e desconhecem os próprios orixás. Então, para todo ano, sim, há uma regência, tá? E eu vou ensinar para vocês, né? Porque a maioria fala assim, mas é muito difícil, isso é fundamento. Não, não é. É um fundamento, sim, óbvio, né? Pertence à liturgia do meu sagrado e do sagrado de todos aqueles que professam o culto de orixá. Mas, independente disso, a gente tem que matar a cobra e mostrar o pau, né? Então, assim, eu estou dizendo que há regência de orixá e eu vou te explicar o porquê que eu sei disso e o porquê que muitos outros sacerdotes, pais e mães de santo, sabem que há essa regência e fazem. Aí eu li um comentário num grupo que disse mais ou menos assim: não existe isso, cada casa elege o seu orixá regente. Uma casa regida por Oxumaré vai ser Oxumaré. Uma casa regida por Iansã vai ser Iansã. E não é bem assim, né? Porque se a gente for pensar dessa maneira, dentro do individual, então orixá nenhum me rege porque eu já tenho um na minha cabeça. Então, independente do ano, eu sou de Oxóssi, né? Independente do ano, tem umas pessoas aqui conhecidas que eu vou usar como exemplo. Independente do ano, a mãe Ominindê, ela é de Oxum. Mas não, o orixá regente do ano, ele não vai influenciar na sua vida, no seu comportamento, na forma como você enxerga o mundo, de jeito nenhum.
ele é uma egrégora, ele vai nos mostrar, ele vai nos precaver sobre acontecimentos, possíveis acontecimentos daquele ano, fazendo assim com que todos os adeptos do culto de orixá se organizem. Então vamos lá. Vamos começar pela Umbanda. Na Umbanda, o orixá regente é Xangô. E por que a gente sabe disso? A maioria das umbandas, ela faz o cálculo com base no primeiro dia útil, no primeiro dia do ano. Em que dia da semana vai cair o dia primeiro. Então, a Umbanda, ela acredita, a maioria das umbandas acredita nas 7 linhas, né? Em 7 orixás apenas. Mas já tem muita umbanda moderna aí que coloca, que abraça, né, outros orixás, né? Então, o que a gente precisa entender? Para a Umbanda, a quarta-feira é regida por Xangô e Yansan. Então, toda quarta-feira, os filhos de Xangô e de Yansan, eles tiram preceito. O que é o preceito? É um resguardo espiritual, né? É um momento em que eles evitam um monte de coisas e situações para se purificar, com a finalidade de se purificar para o sagrado. É aquilo que os evangélicos chamam de jejum, né? Vigília. Para nós é preceito. Nós nos abstemos de determinados alimentos, de determinadas substâncias, de determinados lugares e até pessoas, e de determinadas práticas, no intuito de nos purificarmos, de nos tornarmos mais limpos para nos conectarmos e ouvirmos o nosso sagrado. Então, como o dia 1º de janeiro de 2020 vai cair exatamente em uma quarta-feira, para a Umbanda, o orixá regente é Xangô e Yansan. É o casal, né? O casal do Dendê. Vou explicar um pouquinho sobre eles e depois a gente vai para o orixá de Candomblé. Bem, Xangô é o senhor da justiça. Xangô é o orixá responsável pelos raios, pelos trovões, pelos vulcões, né? É um orixá do fogo, é um orixá que rege a justiça. E Yansan, por sua vez, é a senhora do vento, a senhora dos tornados, dos rodamuinhos, né? Ou redemoinhos. Cada lugar do Brasil eu já vi que falam diferente. E ela também é senhora do raio, que ela aprendeu com Xangô, né? Como controlar os raios. Ela é senhora dos eguns, dos espíritos, das pessoas que já morreram, dos espíritos que vagam por aí, ou dos espíritos dos nossos ancestrais. Então ela tem uma parte de regência no cemitério, né? Porque ela é quem encaminha as almas para Calunga. Eu tenho um conhecido de santo que diz que todo dia, à meia-noite, a gente não deve estar parado em encruzilhada, porque Yansan sopra o vento da Calunga, que seria o momento em que ela pega os espíritos que estão nas ruas e levam para o cemitério. Então, mas Yansan também é a senhora da guerra, né? Ela porta nas suas mãos o patacoxô, que é um objeto é um rabo de búfalo, né? E o objetivo é espantar os maus espíritos. E ela também carrega uma espada, né? Em uma mão o patacoxô e na outra mão a espada. Então ela é uma orixá. Com Ogum ela aprendeu a guerra. Yansan por si só é um orixá feminino,
Os orixás femininos a gente chama de Iabás. Então, ela é uma Iabá muito curiosa. Então, com cada orixá que ela conviveu, ela aprendeu uma arte diferente. Ela aprendeu, por exemplo, com Ogum a guerrear, a se preparar para a guerra. E ela gosta muito disso, né? Ela é uma... Tanto Xangô quanto Yansan são orixás quentes, são orixás combatentes, né? De uma energia construtiva, de uma energia forte. Os dois recebem como comida o acarajé. Xangô gosta do amalá dele, que, né, é um preparo que nós fazemos com quiabo e uma mistura muito parecida com o angu. E é muito gostosa, inclusive. E Yansan, ela gosta dos acarajés, né? Ela come acarajé. Então, os dois são considerados os orixás do Dendê, o casal do Dendê, né? Porque é o casal quente, o casal ágil, né? O que nós podemos esperar, então, de um ano regido por Yansan e por Xangô? Bem, se eu não me engano, em um dos... Esse ano foi regido por Xangô também. Nós tivemos a regência de Xangô. Xangô vem regendo, não de frente, mas por trás, aí nos bastidores, há muitos anos. Desde que vocês podem observar, desde que se começou muita movimentação em política, porque Xangô rege a justiça. Então ele está muito próximo e bastante associado a esses assuntos em que se roga ou se pede por mais justiça, se clama por ordem, por menos menos fraudes, menos desvios. Então, quando as pessoas estão mais atentas a esses detalhes, pode ter certeza que tem ali um sopro de Xangô empurrando e motivando essas pessoas a buscarem os seus direitos. Então, em um ano regido por Xangô e Yansan, assim, o povo teve um ano que foi regido por Oxalá. Aí algumas pessoas falaram para mim, que bom, vai ser um ano de muita paz, de muito amor, né? Porque Oxalá é o orixá da paz. Não, pelo contrário. Nesse ano que foi regido por Oxalá, que passou, não lembro qual ano foi, estourou uma guerra em algum lugar. Então, é mais ou menos isso. Quando você tem uma regência de um determinado orixá, é porque ele é necessário, porque ele é o especialista naquela causa. Então, um exemplo. Um ano regido por Oxalá não significa que vai ser um ano de paz. Pelo contrário, vai ser um ano de muita guerra. E Oxalá, por ser o regente da paz, ele vai cobrir o planeta com o manto dele, a fim de apaziguar a guerra, a ira, a raiva, as contendas e etc. Então, é aquilo que eu disse. Xangô rege a justiça. Então, em um ano que vai ser regido por Xangô, a gente pode esperar muita injustiça, a gente pode esperar muita manifestação, tá? Por N direitos. Um ano regido por Yansan. Lembra que eu disse, ela é um orixá de guerra. Então podemos esperar para 2020 muita guerra, muita batalha. O povo é insatisfeito com a política, insatisfeito com os serviços públicos. Tudo isso já está. É diferente de quando você tem um impulso para ir para a rua, para brigar, para bater panela. Então, o ano de 2020 ele vai trazer isso. Ele vai trazer esse impulso para que as pessoas questionem e briguem. Não entre si, né? Mas que briguem por seus direitos. Então, Yansan é um orixá de guerra. Então, a gente pode esperar aí o povo bastante eufórico em 2020, né? Por ela ser um orixá que rege também os eguns,
É bem provável que 2020 vai ter um grande número de pessoas com problemas psicológicos, um grande número de pessoas despertando a mediunidade, né? Vai se falar muito de religião em 2020. Isso vai ser debatido de uma maneira até bastante agressiva, não só nas redes sociais, mas na mídia em um todo. 2020, Yansan e Xangô trazem regências sobre alguns pontos da natureza, que ele rege os vulcões, né? E ela rege as tempestades. Então, a gente pode esperar aí alguns desastres nesse sentido em algumas partes do mundo. Eu não acredito que venha guerra para 2020, mas não a guerra entre países, mas que venha as guerras locais mesmo. Cada povo, cada grupo lutando e batalhando pelos seus próprios direitos. Então é isso que a gente pode esperar, tá? É muito bom porque esses orixás eles vêm no intuito de nos ajudar, de não nos permitir estarmos estagnados diante das coisas, né? Diante dos acontecimentos. E Yansan é uma orixá bastante reagente, ela não é nem um pouco passiva. Então, bateu, levou. É bem provável que as pessoas em 2020 elas estejam menos comunicativas e um pouco mais agressivas. E eu tô te falando isso não é para que você fale, então vai ser normal. Não. Tô te falando isso para que é para você, como diz os evangélicos, orar e vigiar, né? É para você prestar atenção. E vocês podem colocar aqui as dúvidas. Ixi, eu achei que eu tinha colocado o celular no silencioso, não coloquei. Deixa eu colocar. Pronto. Então, vocês podem colocar as dúvidas aqui nos comentários, dúvidas que pertinentes ao tema, que eu vou responder dentro do possível. E agora a gente vai falar, eu vou parar um pouco do orixá de Umbanda e vou para o orixá de Candomblé, tá? Para o Candomblé, a regência de orixá vai ser Iemanjá. Iemanjá regeu uns 4 ou 5 anos atrás, eu não lembro. Eu não fixo no passado, assim, nessas regências do passado. Eu gosto muito de prestar atenção na atual. Então, nós vamos ter a regência de Iemanjá. Iemanjá é a senhora do mar, né? É a dona do mar. É o orixá incumbido de cuidar dos mares e das praias. É a senhora dos oceanos. E a gente pode esperar aí isso no Candomblé. E como que a gente chega nessa conclusão de que Iemanjá vai reger? Muito simples, tirando o Odu. Então vai ter duas formas de Odu. Há um grupo específico do Candomblé que acha que a regência é de Xangô mesmo, também, porque se dá o Odu Obará Meji, que seria o Odu 6. Então eles pegam 1 de 2020 dá 6. Então 1 com mais 1, 2, com mais 2, 4, com mais 2, 6. Excluindo os zeros que há aí nessa data. Vocês entenderam, né? 1 de janeiro de 2020. Então a gente transforma tudo isso em número, né? Janeiro vira 1, porque é mês 1, é o primeiro mês. Então, 1 de 2020, se a gente somar os números, a gente tem um total do número 6. Então, por ser o número 6, trará a regência de Obará, que é um Odu, ou seja, um caminho, um signo regido por Xangô e Oxóssi. Por Xangô e todos os orixás do ouro, tá? Porém, então há um grupo específico que concorda com isso. Já um outro grupo que tira o Odu apenas com o número do ano. Então, pega 2020, soma 2 com mais 0, com mais 2, com mais 0, dá 4. Então, daria
o Odu Etalgundá, é? Acho que sim, não lembro. O Odu número 4. Então, essa regência do Odu 4 iria trazer como regente o orixá Iemanjá, tá? Então, assim, isso é muito relativo, isso vai de cultura para cultura, de tradição para tradição, de casa para casa. Mas é unânime, é quase que unânime, né? A combinação entre Xangô, Iemanjá e Yansan. Então, de Iemanjá, o que a gente pode esperar? A gente pode esperar um ano onde a maternidade vai ser muito tratada. Eu acredito que 2020 vai se falar muito, vai se debater muito a questão da legalização do aborto. Porque você tem uma orixá combatente que que é Yansan, e nós temos uma orixá da maternidade, que é a Iemanjá. Então, provavelmente, nós teremos aí por termos essa regência, por termos essa combinação, acredito que a questão os direitos da mãe, os direitos femininos estarem muito em alta, muito em debate. Quando eu falo em debate, eu não estou falando das redes sociais, estou falando. É lógico que muita coisa começa nas redes sociais, mas eu estou falando especificamente das leis mesmo, tá? Em um âmbito mais legislativo, né? Onde isso vai ser debatido, tá bom? Então, e aí eu vi um grupo falando assim, não, Xangô de jeito nenhum, Xangô não vai reger 2020. A certeza que eu tive de que Xangô é regente de 2020 foi justamente na escolha da sucessora da mãe Estela, né, que é a Ana de Xangô, e mostrando aí pra gente que Xangô já vem mostrando que 2020 é dele e é o ano em que ela sobe ao axé, a administração do axé do Opoafonjá, né? Então, só um comentário, né, assim, pessoal mesmo. Mas é isso. Essa regência toda, por mais que algumas casas e alguns grupos nós teremos aí mais orixás regentes, ó, o Menindê está dizendo aqui, olha, no meu jogo vai ser regido por Xangô e Oxum. Muito bom, porque é o que eu disse. Mas bate, mãe. Mesmo que a gente não tenha usado o mesmo método, se a gente pega Obará é Xangô e todos os orixás do ouro, né? Todos os orixás da prosperidade, todos os orixás da fartura. Então, bate com a regência, com o Oxum aí, fazendo par com Xangô, sem problema. Isso é novo para mim, Oxum regendo 2020, mas eu acredito também. Eu não acredito numa regência única. Eu não acredito que em um ano inteiro, 365 dias, apenas um orixá vai ser responsável. Eu acredito em muitas regências, sim. Lógico que não vai ser a regência dos 16, mas acredito que uns 5 ou 6 orixás devem reger, devem mostrar aí o seu poder para a Terra em 2020. Os 3 que eu encontrei, né, foram esses. Eu não costumo buscar fora, eu não costumo ver que tal casa elegeu tal orixá. Não, eu vou dentro do que eu conheço, dentro do que eu aprendi. E sempre bate com o que a maioria também faz, né? E cada casa tem o seu método, tem a sua maneira, mas é quase que unânime que Xangô estará na regência do ano de 2020. Diante de tudo isso, que muito me preocupa, né? A gente deve ter muito problema com águas, com mar, né? O mar deve mostrar para nós aí em 2020 como é que
preza o respeito com a natureza, porque esse ano mesmo nós tivemos aí alguns acidentes no mar, nos mares, né? Envolvendo óleo e tal. E, e assim, é aquela famosa frase, né? Deus perdoa sempre, os seus amigos às vezes, mas a natureza nunca perdoa. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque uma hora chega a conta, uma hora chega a fatura e não vai ser barata, né? Todo mundo paga o pato. Aquele que preserva a natureza ou não, todo mundo vai pagar o pato junto. Então vamos lá, eu quero ver aqui o que vocês estão falando aqui, que tem, nossa, tem muito comentário. Ó, o Daniel tá por aqui, a Valdete, sejam bem-vindos. Boa noite. O Lucas, a Maria, a Silvia, o Ribamar. Olá, boa noite, Ribamar. Silvia, que saudades de ti. O Thiago Braga teve por aqui. O JS disse uma explicação muito legal, principalmente para eu que não conheço a religião. Que bom, Jota, que você gostou. A Cláudia passou por aqui. Passou não, a Cláudia ainda tá por aqui. A Vivi, beijão, Vivi, saudades. O Antônio, o Fernando, a Pilar, o Gleison, o André, boa noite, meu filho, a Sirlene, a Geisa, a Thaís. Nossa, quanta gente! Muito bom, eu acho que uma live nunca bombou tanto. O Johnny, lá, Johnny, apareça. O Henrique, o Babá Henrique de Chapanã, boa noite, a benção, Motumbá, Mutumbaxé. A mãe Ominindê, né, que tava por aqui, tá por aqui ainda. Diz que o Xumaré entregou a Xangô e no jogo dela vai ser regido por Xangô e Oxum. Xangô coloca Oxum na frente para trazer a prosperidade, vida e saúde. Agora Oxum buscará respostas a Exu, que por sua vez receberá sempre em primeiro. Foi as palavras aí da mãe Ominindê, da Iá Ominindê, ao qual tenho muito respeito e consideração. E acredito que sim, né? Acredito, ó. Então, dentro do estudo dela, ela traz pra gente Oxum, eu vou até anotar aqui. Ela traz pra gente Oxum e traz também Exu, né, mãe? Traz Exu dentro das regências. Então, aí, ó, é o que eu falei pra vocês agora há pouco. Eu não acredito na regência de uns 16, mas pelo menos uns 6, uns 5, 6, sim. E agora fecha o jogo, ó. Xangô, Iemanjá, Oiá, Oxum e Exu, né? O meu xará, Babá Magno de Oiá, tá por aqui também. A bênção, beijo, Motumbá, Motumbaxé. Então é isso, queridos. Eu só passei mesmo para falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho muito importante. Você que está chegando agora, essa live vai ficar disponível no meu canal do YouTube, Magno Constantino, é só pesquisar. E já já eu entro para fazer uma outra live com outro tema que também tem me incomodado bastante e eu preciso falar desse tema urgente. Eu vou trazer outras lives esse final de semana ainda. O próximo tema que eu vou tratar. E eu ainda quero falar sobre um ritual que é possível fazer com os mestres da Fraternidade Branca antes da virada, tá? Eu quero ensinar esse ritual para que você possa fazer e dar um up aí no seu Odu e no que a gente tem aí para viver. 2020 eu vejo que vai ser um ano muito positivo, tá? Em outra live eu falei sobre outras regências, falei da regência do Sol,
né, na astrologia. Então o Sol vem trazendo aí pra gente mais brilho, mais ouro, né? Fama, o Sol é capaz de trazer pra gente a fama, mas a gente tem que tomar cuidado porque ele pode trazer tanto a boa fama quanto a má fama, né? Vai depender do que cada um construiu. Então, eu acredito aí que 2020 vai ser um ano muito bom, muito positivo, principalmente para quem construiu, né? Agora, assim, vocês têm que prestar atenção no seguinte: se você não tem construído nada, obviamente não espere muita coisa do próximo ano. Mas é um ano de muita cautela financeira, tá? É um ano que, mais uma vez, a gente vai passar aí por uns perrengues financeiros, porque que é o que eu disse, justamente por ter a regência daquele orixá, é já um indício de que aquele ano não vai ser tão positivo em determinados aspectos. Então, vai ter muita gente ascendendo em 2020, mas vai ter muita gente aí também na derrocada, caindo, passando necessidades e dificuldades. Porque o ano do Sol, ele vem para fazer brotar sementes que nós semeamos agora em 2019. Então, 2020 vai mostrar pra gente tudo que a gente precisa, tudo que a gente precisa fazer para encontrar o nosso caminho do Sol, nosso caminho do brilho, nosso caminho da prosperidade, nosso caminho da abundância, da fraternidade, né? Então é isso. Então, resumindo, eu acho que vai ser um ano muito bom, acredito que vai ser um ano muito bom, mas quem é aquela coisa? O sol é bom se você não ficar parado debaixo dele por muito tempo, não é? Então, 2020, quem resolver aí ficar nos cantos chorando vai se queimar feio, porque é um ano que Xangô tá lá na regência para bater o martelinho dele da justiça. Então, se bobear, vai dançar sim, tá? No mais, nós somos capazes de construir as nossas conquistas e as nossas vitórias. Então, os orixás regentes, o planeta regente, as forças regentes de um ano, elas são apenas para nos chamar a atenção do que a gente precisa trabalhar. Mas eu tenho certeza que aqueles que buscarem e botarem a coisa para funcionar em 2020 vai ter muito êxito, muito sucesso. Ainda dá tempo esse ano de você semear o que você precisa, para que ano que vem dê frutos. Então comece com coisas simples. Pega uma agendinha, tá? Anota tudo que você precisa fazer para conquistar o seu carro, para conquistar a sua casa, para conquistar o seu emprego. Se organize, se planeje, tá? A gente vem precisando cada vez mais disso daqui, ó. Sair um pouquinho das redes sociais e registrar em uma agenda, em um diário, o seu planejamento de vida, aquilo que você espera para o próximo ano, certo? De qualquer modo, eu agradeço a sua atenção. Motumbá, Manhominindê, Motumbá, Axé. Agradeço a atenção de todo mundo. Peço que divulgue e compartilhem o meu canal do YouTube, Magno Constantino. Lá tá cheio de vídeo onde eu falo sobre orixás, eu falo sobre magia, sobre oráculo, sobre astrologia, sobre bruxaria, sobre goétia, sobre um monte de coisas. Tudo que eu vou aprendendo eu vou compartilhando com vocês. E é isso. Agradeço a presença e a participação de todo mundo que por aqui ficou. Desejo um 2020 muito próspero, muito rico, com muita felicidade, com muita harmonia, fraternidade, com muito amor, com muito dinheiro e principalmente com muita saúde e proteção. O resto a gente corre atrás, já dizia o velho ditado, tá? Um beijo, um forte abraço para vocês. Namastê, axé, shalom, optia, motumbá, motumbá, axé. E a gente se vê na nossa próxima live, ok? Tchau, tchau. E feliz 2020!